Vamos lá. Multiplicação aqui de números complexos, né, na forma trigonométrica. O que a gente pode fazer? A multiplicação, eu pegaria, multiplicaria o P com P2, né, ficaria esse argumento aqui. Depois, multiplicando isso aqui, né, cosseno de 1 vezes cosseno de 2, multiplicaria o cosseno de 1 vezes o seno de 2, né, com o argumento i, o seno aqui vezes o cosseno, com o argumento i também, e esse seno vezes esse seno, que ficaria i ao quadrado, né, então ficaria i ao quadrado é menos 1, então por isso fica esse menos aqui, seno de 1, seno de 2. Beleza, se eu lembrar das relações lá de seno, e se eu agrupar aqui essa parte que tem seno, ó, ficaria i seno de 1 cosseno de 2, seno de 2 cosseno de 1. Lembra daquelas musiquinhas que eu contei com vocês? Né? Que era coça, coça, senta, senta? Olha só. Coça, coça, senta, senta. Como está ao contrário, bota o sinal ao contrário, lembra? Então isso aqui ó, é a soma de cossenos. Lembra daquela matéria que a gente usou? Aí você fala, nossa, Juan, tá resgatando até isso? Sim, a gente está pegando até aquela parte lá. E aqui, ó, na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Uai, Juan, apareceu aqui, sim, apareceu aqui, ó. Por isso que a gente vai utilizar isso aqui na multiplicação de senos. É a soma de cossenos e a soma de senos que multiplica meu argumento vezes os meus dois módulos aqui. Beleza? A gente está resgatando toda aquela parte lá das matérias que a gente tinha visto antes. Então, vamos lá. Olha só, ele falou Z1 é igual a 3 vezes isso aqui, Z2 é igual a 2 vezes isso aqui. Eu quero calcular a multiplicação de Z1 vezes Z2. 2 vezes 3 dá 6. Beleza, cosseno de π sobre 3 mais cosseno de 2π sobre 3, 2 mais 1 dá 3, né? Então vai ficar cosseno de π, né? Seno de π sobre 3 mais o seno de 2π sobre 3 também dá seno de π. Então eu vou ficar com 6 vezes cosseno de π mais o 1 a parte imaginária, né, vezes o seno de π, se eu perceber que o cosseno de π, né, π é 180 graus, é menos 1, fica aqui. E que o seno de π é zero, então a parte imaginária desse meu número é zero. Logo, Z1 vezes Z2 vai dar menos 6, então Z1 vezes 2 é um número real, tá? É um número real. Beleza? Vocês lembram, gente, daquela musiquinha que eu cantei para vocês? Do coça, coça, senta, senta, bota o sinal ao contrário, e do poema que eu recitei lá de uma forma tão linda e esplendosa. Nem lembro quem é o original. Quem canta. Na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Vocês lembram quem é o original dessa? Eu sei que era. Na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, né? Não sei o que, não sei agorjar. Não lembro não, gente. Meu negócio. Deixa eu ver as horas, 8h30, 9h35. Dá tempo ainda a gente prosseguir. Olha só. Divisão. Dois números numéricos complexos, não nulos, Z1 e Z2. Eu quero fazer a divisão entre esses números. Então, o que eu faria nessa divisão entre esses números? Olha só. Z1 dividido por Z2 seria P1 dividido por P2, né? E a subtração dos seus argumentos. A demonstração disso está aqui, ó. Porque quando eu faço essa divisão, eu multiplico pelo conjugado, né? Então, ó, o conjugado seria cosseno de π2, né? Menos i, fazendo essa divisão aqui. Beleza, quando eu faço aqui, eu vou fazer o quê? Fazer a distributiva, né? Cosseno, multiplico aqui, ó, fica cosseno de 1, cosseno de 2, mesma coisa. Cosseno de 1 menos i seno de 2, que faz essa multiplicação, chega aqui, faz essa multiplicação ao quadrado, fica positivo, né? Vai ficar menos i ao quadrado, fica positivo. E eu tenho aqui na parte de baixo que vai ficar esse argumento aqui ao quadrado, né? O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, duas vezes essa parte do meio se cancela e fica só o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como o segundo está imaginário, vai ficar mais o quadrado do segundo. Beleza. Quando eu vejo que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, então no meu denominador ele some, só fica com essa divisão aqui. Então eu vou ter, ó, na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, né?
seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E o sinal é negativo. Então, é a diferença entre senos. No cosseno é costa a costa, senta a senta, bota o sinal ao contrário. Então, se aqui está soma, aqui vai ficar negativo. Então, é a diferença entre cossenos e a diferença entre senos, dada a divisão do meu número complexo. Tá? Então, ó, então a regra tá aí explícita para gente, como a gente pode achar. Aí, ó, me lembraram, falou, na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Os pássaros daqui não gorjeiam como lá. Não sei, gente. Cadê? Vou ter que pesquisar depois. Que raiva. Vou ter que pesquisar depois para vocês. Deixa eu ver aqui. Agora eu fiquei curioso. Vou ter que chamar a Sagita. Como é que é? Como é que eu acabei de falar, gente? Na minha terra tem palmeiras. Na minha terra tem palmeiras. Vamos ver. Na minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Olha aí, gente. Mandaram aí pra mim. Valeu, Tati. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, gente. Olha só, eu gravei o trem de matemática. O problema é gravar isso aqui depois e esqueceu de matemática. Que de matemática eu preciso toda hora. Vamos lá. Potenciação. Então, na potenciação, gente, o que a gente tem? Então, considero o número não nulo, né? Vou calcular as potências. Então, se eu fizer z elevado a zero, vai dar 1, certo? Se eu fizer z elevado a 1, vai ficar p elevado a 1. Se eu fizer z elevado a 2, vai ficar z vezes z, que vai dar 2 vezes o cosseno. Olha só, por quê? Não é a soma de cossenos, mais 2 vezes o seno. E conforme eu for aumentando essas potências, gente, multiplicando essas potências, eu vou somando aqui, ó, 4 seno de 4. Então pode ser que aqui fica bem mais fácil a gente calcular a potência de um número complexo do que no outro método, no método algébrico, tá? Pode ser que fica bem mais fácil a gente calcular aqui nossas potências. Porque conforme o número de potências, eu só aumento o número aqui do meu ângulo, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui 2 vezes o cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. Eu quero calcular z a quarta. Então, z a quarta vai ficar 2 a quarta. 2 a quarta dá 16. Vou multiplicar o cosseno por 4. Vou multiplicar o ângulo do seno aqui por 4. Então, vou simplificar e ficar 2 terços, né? Cosseno de 2 terços, lembrando, 180 dividido por 3 é 60, vezes 2 dá um ângulo de 120 graus. Né? 120 graus cosseno é o mesmo de 60, só que está negativo. Não sei se vocês lembram disso, ou estou falando muito rápido. Olha só, vamos colocar o eixo trigonométrico aqui, só para vocês lembrarem um tiquinho dessa matéria. Né? Segundo quadrante, eu lembro dos ângulos simétricos. 120, aqui o cosseno é negativo, né? Cosseno é negativo, o cosseno aqui é positivo, né? Então, ó, 2 terços está aqui nesse quadrante. Nesse quadrante, segundo quadrante, o cosseno vai ser negativo, por isso o valor de menos meio. O seno de 2 terços também está nesse quadrante, só que o seno é positivo, né? O seno de 60. O seno de 60 é positivo e é raiz de 3 sobre 2. Então, aí a gente consegue achar que nosso z a quarta vai ser esse argumento aqui, e eu resolveria muito mais simples, tá? Eu posso transformar aqui ó, o cosseno em forma trigonométrica e rapidinho eu resolveria aí na forma algébrica e vice-versa, tá? Bem mais simples eu consegui achar aí na forma trigonométrica. Então, o z a quarta ficaria menos 8 mais 8 raiz de 3i. A radiciação. Então, deixa eu ver aqui, 9,41, dá tempo. Então, vamos falar que eu tenho um número complexo z, né, e um número natural n, e eu quero fazer a raiz enésima, né, eu quero fazer a raiz enésima de z. Então,
por exemplo, posso falar aqui, ó, menos meio mais raiz de 3 sobre 2i é uma raiz cúbica de 1. Pois, se eu fizer a raiz cúbica disso aqui, se pegar isso aqui elevado ao cubo, vai dar 1. Né? Isso aqui é a raiz cúbica de 1. Pois, se eu pegar isso aqui e elevar ao cubo, também vai dar 1. Né? Então, número complexo não nulo admite como raízes enésimas números distintos. Por exemplo, um número 1 admite como raízes cúbicas os termos menos meio menos raiz de 3 sobre 2 e menos meio mais raiz de 3 sobre 2. Ambos aqui, eles podem ser consideradas raízes cúbicas de 1, né? Então, são raízes são do número 1 complexo, tá? Então, se eu uso esse símbolo aqui, né, para indicar a raiz de um número real, para indicar as raízes enésimas do complexo Z, devemos escrever por extensos, raízes enésimas de Z. Então, se eu quiser colocar aqui, ó, determinar as raízes quadradas de menos 9, né? Então, ó, seja A mais BI, A e B reais, uma raiz quadrada de menos 9. Então, por definição, eu teria que A mais BI ao quadrado vai ter que dar menos 9, certo? Por quê? Eu quero a raiz quadrada de menos 9. Então, A ao quadrado mais 2ABI menos B ao quadrado, isso vai ser menos 9. Se eu colocar em evidência aqui, eu sei que a parte real, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado, tem que dar menos 9, e que a parte imaginária que está acompanhando do meu I, ela vai ter que ser igual a zero. Logo, meu A vezes B é igual a zero, e A ao quadrado menos B ao quadrado vai ter que ser igual a 9. Então, já que eu tenho A igual a zero e B igual a zero, eu posso substituir, né? Ou eu posso falar que ou A é igual a zero ou B é igual a zero. Se eu falar que B é igual a zero, eu vou achar que meu A ao quadrado é igual a menos 9. E essa hipótese não existe, né? Porque não existe número real que A ao quadrado vai dar um número negativo. Já se eu substituir com A sendo igual a zero, eu substituo aqui na minha função, vou achar que menos B ao quadrado é igual a menos 9, logo meu B poderia ser mais ou menos 3. Então, eu teria como raízes quadradas de menos 9, A mais BI, com A igual a 0 e B igual a mais ou menos 3. E isso me daria, que seriam os números complexos 3i e menos 3i. Então, essa seria a minha resposta. Então, tá vendo que eu não faço os processos de extrair a raiz, eu faço o processo de potenciação para chegar na raiz que eu quero. Beleza? Quantas horas? 9h44. Dá tempo de prosseguir. Estão conseguindo acompanhar, gente? Matéria muito nova. Então, vamos lá. Segunda fórmula de Moivre. O que ele fala? Se eu tenho um número complexo Z, né, que é o cosseno de θ, vezes o seno de θ não nulo, e é maior do que 2, n maior do que 2, eu tenho aqui n raízes enésimas de Z. E essa é a fórmula que ele me dá aqui, onde ele coloca aqui as demais raízes terão o mesmo módulo, raiz enésima do módulo, e seus argumentos formarão o argumento Z0, né? Uma progressão aritmética de primeiro termo. Isso aqui, ó, que é o ângulo θ dividido pela própria n, e razão 2π sobre n. Então, a raiz enésima de um número pode ser escrita dessa fórmula aqui. Então, a raiz enésima do módulo vezes a progressão, que é o meu primeiro termo, a progressão aritmética no meu caso de A, mais a progressão aritmética no meu caso do seno, tá? Então, a progressão aritmética no meu caso do cosseno e a progressão aritmética no meu caso do seno. Vamos lá. Então, eu quero calcular as raízes cúbicas de menos 27. Então, eu sei que a raiz cúbica de menos 27, eu vou ter aqui 27, que era raiz cúbica, né? Então, 27. Vou extrair a raiz enésima dele, né? E eu tenho aqui 27 cosseno de π mais i vezes seno de π. Né? Já que menos 27, eu tenho aqui o número imaginário nessa posição. Então, eu tenho aqui esse número complexo, onde o cosseno, né, a parte real, vai ser 1 e a parte imaginária é 0. Beleza.
Então, já que eu quero calcular essa raiz enésima, raiz cúbica de 27 tenho 3. Meu primeiro termo vai ser quanto? Vai ser π, né, que era o meu π sobre 3, mais o meu seno de π sobre 3. Então, esse aqui seria o meu primeiro argumento, certo? Onde eu poderia colocar... E onde entra isso aqui, Juan? A cada volta, gente, que eu tiver, ó, 2k π, onde k pertence a números inteiros. Então, vai ser aqui uma progressão aritmética dependendo dos meus termos. Então, eu teria, ó, 3 vezes o cosseno de π sobre 3, mais a parte imaginária de π sobre 3. Então, isso daria 3 cosseno de π sobre 3 é meio, né? Cosseno de 60 é meio. Seno de 60, raiz de 3 sobre 3, multiplicando aqui, eu ficaria aqui, esse seria o argumento. E ele fala assim, ó, chamando as outras duas raízes Z1 e Z2, temos que, já que o meu argumento é o mesmo, os próximos números seriam progressões aritméticas, certo? Então, seria aqui π sobre 3, né, 2π sobre 3, onde meu π0 é o meu primeiro argumento lá, que é esse argumento aqui que eu defini, ó, π sobre 3. Então, seria esse ângulo, que seria o π, e o próximo ângulo seria aqui o meu segundo argumento vezes o meu primeiro argumento, né? Então, 2π sobre 3 mais o meu segundo argumento, que é π. Somando aqui, eu teria esses três ângulos aqui possíveis. Olha só, π sobre 3, 2π e 5π sobre 3. Lembrando que aqui é formado por uma progressão aritmética, onde eu tenho o primeiro, o meu próximo vai ser o meu primeiro mais o meu próximo, né? Ou seja, o meu segundo vai ser o meu 1 vezes o meu próximo. Vezes não, mais o meu próximo. É progressão aritmética. Eu falei geométrica? É uma progressão aritmética, tem uma soma. É uma soma aqui. 2k π sobre n. Então, n é quanto? Raiz enésima 3. Então, n é 3. Então, meu próximo argumento vai ser 2, que multiplica 1 vezes π. Então, 2π sobre 3 é o primeiro que eu somo. Depois, somo 2π sobre 3 de novo. Cada vez eu vou somando 2π sobre 3, que vai ser o argumento aí da minha progressão. Tá? Representação geométrica, né? A representação geométrica de uma raiz enésima, ela estaria aqui dentro de uma circunferência, né? Então, ela seria aqui fixada dentro de uma circunferência, onde eu teria as raízes aqui geométricas, ó. A raiz real, né? E a raiz dos números complexos aqui, que se eu calculasse, daria igual a menos 27, tá? Resoluções de equações do segundo grau em números complexos, né? Então, se eu tiver uma equação do segundo grau aqui em número complexo, o que eu faço? Né? Eu tenho aqui o meu argumento A, que é 1, o meu argumento B, que é menos I, né? Ó, olha só, menos I, e o meu argumento C, que é 2. Posso calcular meu delta. Se eu achei meu delta igual a menos 9, aí que está a questão. Menos 9, antes eu não tinha raiz quadrada. Agora eu já tenho raiz quadrada de números negativos, que eu comecei a calcular números complexos. Consegue entender isso? Então, ó, a raiz quadrada de menos 9, ela seria aí o número 3i, certo? E o número menos 3i. Então, portanto, se eu fizesse aqui a raiz quadrada de delta sendo 3i menos 3i, eu acharia que meias raízes para esse número seria, ó, menos 2i, que ficaria aqui 4i dividido por 2, e aqui ficaria 2i dividido por 2, que daria menos i. E eu acharia a solução para essa equação em números complexos, olha, como resposta menos i e 2i. Então, a gente começa a encontrar soluções aí para equações que antes a gente não resolvia, que no caso era quando a gente não tinha números reais. Gente, quando a gente vai utilizar isso? Só quando a questão pedir, tá? A garganta chegou a doer de tanto falar aqui para vocês. O que a gente vai fazer? Eu só vou pedir para que vocês façam exercício, tá? Não vai dar para a gente fazer exercício hoje.
Se vocês tiverem alguma dúvida nos exercícios aí, me mandem que eu respondo aí no privado. Tá? E na aula que vem, a gente vai voltar para a próxima apostila em sistemas lineares de novo, tá? Naquela parte de discussão de sistema linear. Eu espero terminar aí essa semana. Beleza? Ô, Juan, Oi. semana que vem já vai ser revisão? Assim, eu pretendo terminar primeiro o livro, tá? Então, eu pretendo terminar sistemas lineares, que falta, deixa eu ver aqui. Eu pretendo terminar aqui ainda com vocês sistemas lineares, que a gente está na frente B, capítulo 4, que a gente não terminou, tá? Eu queria ver com vocês polinômios 1 e 2 e equações polinomiais 1, 2 e 3. Só que dá pra gente ver rapidinho. Acho que isso a gente termina com... Se eu fizer rápido, a gente termina semana que vem. Aí na próxima semana a gente faria a revisão. Eu passei para vocês binômios de Newton, gente? Binômios de Newton eu passei para vocês? Não? Eu acho que sim, porque tinha no questionário lá, ou não? Não lembro. Então eu acho que eu não passei para vocês. Tem que passar binômio de Newton para vocês também. Binômio de Newton, vocês usam essa relação de binômio de Newton na biologia, tá? Ixi, ainda tem coisa, hein? Temos ainda 1, 2, 3, 4, 5 capítulos para dar uma olhada. Não sei se vai dar pra gente terminar semana que vem, não, tá? Mas a revisão, caso a gente faz com aulões, não se preocupem. Beleza? Tudo ok, gente? Eu espero que tenha pelo menos dado para dar uma entendida em números complexos, que dificilmente vocês vão ver algum professor de terceiro ano explicando isso para alguém. Então, caso caia em algum vestibular, você já tem uma noção de tudo que está sendo falado e que você consiga aí estudar com mais autonomia, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês. Beleza? Essas matérias do terceiro ano é mais para vestibular, então, mais para vestibulares específicos, tá? Quem vai fazer IME, ITA, Unicamp, FUVEST, UESB. Normalmente, vestibulares aí alto nível vão cobrar matérias do terceiro ano. No PISM também cai matérias do terceiro ano, tá? Então, por isso que eu quero estudar tudo aí com vocês e vamos tentar aí aprendendo. Qualquer dúvida, me chamem, tá bom? Me chamem, tá? Então, um beijo para vocês, ó. Até a aula de amanhã, gente.